passo nos minutos seguintes a fazer uma reflexão sobre essa obra do professor Gessé Souza, chamada A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. É uma obra que estou ainda em processo de leitura e, ao ler o primeiro capítulo, eu tenho um impacto tão decisivo que resolvo deixar registrado as impressões que me dão esse primeiro capítulo. Mas quem é Gessé Souza? É um sociólogo brasileiro que tem graduação de Direito e mestrado em Sociologia na UNB. Ele é doutorado em Sociologia na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e também fez pós-doutorado em Psicanálise e Filosofia na New School for Social Research, em Nova York. Também é livre-docente da Universidade de Flensburg, na Alemanha. Ele escreveu 27 livros e mais de 100 artigos. O intuito dessa pequena reflexão que faço e desse registro das minhas impressões desse livro é estimular para que nós possamos cada vez mais nos aprofundarmos nas teorias acerca do modo de ser do povo brasileiro e que, a partir desse conhecimento que a gente adquire, a gente possa ter uma atuação mais consistente no nosso dia a dia. A gente pode partir de um princípio base e seguro de que, de fato, temos uma dimensão nacional. Quando eu digo a gente pode partir de um princípio básico e seguro, é porque há um território brasileiro. Acho que essa é uma das poucas certezas e uma das poucas, digamos assim, confluências que o Gessé Souza mantém com os tradicionais teóricos brasileiros que pensaram a brasilidade como um todo e o povo brasileiro, a serem Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, Roberto da Mata, entre outras pessoas. Simplesmente, em linguagem direta, o Gessé Souza, ele detona tudinho. Descasca, desmonta e diz, em linhas gerais, grosso modo, que os fundamentos intelectuais criados na primeira metade do século XX de entendimento do modo de ser brasileiro e da estrutura do povo brasileiro são obras que simplesmente servem-se à dominação de um pensamento liberal e que é a partir desse instrumental teórico científico das ciências humanas, notadamente na sociologia, mas com viés também na antropologia, que nós vamos assistir repetidamente em período, e agora mais recente, em 2016, a base intelectual, a base científica para que estruturas sociais simplesmente exerçam controle social até da forma de um golpe, como aconteceu em 2016. Então, o Gessé, analisando a crise de 2016, que na verdade é uma eclosão de crise, porque ela vem de 3 anos no mínimo, diretamente, e mais uns 5, 6 anos ou 8 anos, ele vai perceber que existe, lá nos anos 30, nos anos 40, uma formulação teórica de entendimento do povo brasileiro, de percepção do modo de ser brasileiro, que dá lastro para que gerações e gerações possam exercer um pensamento de controle social. E quem exerce esse pensamento de controle social é o que ele chama, de fato, do poder real. O poder real do Brasil, que são as forças que realmente
dominam a condução da nação. Vejamos logo no primeiro capítulo, chamado O Racismo de Nossos Intelectuais, o brasileiro como vira-lata. Ele diz no segundo parágrafo: o exercício do poder social real tem de ser legitimado. Ninguém obedece sem razão. No mundo moderno, quem cria a legitimação do poder social, que será a chave de acesso a todos os privilégios, são os intelectuais. Então, o Gessé centra muito a responsabilidade. Ele realmente, na tese dele, ele apresenta a responsabilidade de uma percepção de povo brasileiro um tanto depreciativa, né, numa linguagem mais usual, mas ele coloca termos mais específicos mais adiante, e que isso é um ônus através das gerações, e que isso causa crises severas, e que, de fato, os reais problemas que o Brasil tem e as desigualdades que o Brasil tem estão ainda ocultos. E ele faz, numa linguagem muito acessível nessa obra, aí do Atraso, ele faz umas reflexões que nos deixam muito claro as suas teses. Por exemplo, em uma medicina, por exemplo, cujo pressuposto seja de que as doenças são causadas por fluidos misteriosos que se apoderam do corpo, a mera substituição ou até a inversão de práticas consagradas de cura em nada muda o paradigma dominante. Ao contrário, a crítica dentro de um mesmo paradigma só o torna ainda mais forte como referência fundamental, seja para quem concorda ou para quem quer inovar. A inovação possível dentro de um mesmo paradigma é sempre superficial e nunca sequer toca o aspecto principal. Ele, a partir de uma linguagem bem coloquial, bem usual, ele vai refletir sobre um paradigma que estava estabelecido como estratégia e mote científico para a dominação de povos por povos, é o paradigma do racismo fenotópico. O racismo fenotópico, onde a cor da pele, ela vai, ou até a origem, ela vai ser razão para que haja uma dominação decisiva. O colonialismo europeu foi muito centrado nesse conceito de racismo fenotópico, que depois vai eclodir no final da primeira metade do século XX com a filosofia nefasta do nazismo, que estabelece um poder violentíssimo e simplesmente destruidor a quem não esteja nos padrões do que é considerado puro. Ora, esse racismo fenotópico, esse racismo de cor de pele, esse racismo, ele foi pensado, foi construído por intelectuais, não é? Lá na primeira metade do século XIX, ou segunda metade do século XIX. Mas, no parágrafo que ele fala que, comparado com a medicina, que, na verdade, o que ocorreu foi uma mudança de entendimento do racismo fenotópico para um racismo cultural. O racismo cultural, ele passa a ser uma referência muito forte e construída para que se estabeleça as situações de dominação, de exploração e de opressão de povos para povos ou até internamente dentro de um próprio povo. Ora, o texto naturalmente é bem mais complexo, eu estou fazendo só um estímulo à leitura, um convite à leitura, né? Mas é muito centralizador isso na tese dele do racismo cultural, o que ele vem chamar de culturalismo. O culturalismo tornou-se uma espécie de senso comum internacional para a explicação das diferenças sociais e de desenvolvimento relativo ao mundo inteiro. O instante de ouro do culturalismo foi a hetronização da teoria da modernização, produzida especialmente nos Estados Unidos da América,
no segundo pós-guerra e disseminada a partir daí no mundo inteiro. Ela explicava precisamente o porquê de algumas sociedades serem ricas e adiantadas e outras pobres e atrasadas. Os Estados Unidos da América foram assim transformados em um modelo exemplar para o mundo, e comparações empíricas com outros países foram realizadas em escala massiva para demonstrar que os Estados Unidos da América eram o paraíso da Terra e todos os outros países realizações imperfeitas desse modelo. Aí já se chama a atenção da produção intelectual, né? Não é por si a grande produção intelectual que desencadeia todo um desenvolvimento e uma vivência coletiva, massiva, política e econômica, né? Mas, enfim, a produção intelectual vai ser lastro, base, para que a sociedade, com os seus aparelhos ideológicos, com seus aparelhos repressores, com seus aparelhos formadores de pensamento, moldem a população e que exerçam o poder que tem com esses aparelhos, e aí sim caminha a sociedade, a população e uma nação para determinada direção. É isso que está a acontecer agora no Brasil, segundo o Gessé. Eu estou apenas no primeiro capítulo do livro dele, e que culminou em 2016, porque, segundo o Gessé Souza, vai ser a partir das teses, especialmente de Sérgio Buarque de Holanda, quando estabelece na sua principal obra Raízes do Brasil, acho que da década de 40, né? Ele vai estabelecer as bases que ainda hoje são referências para que se exerça esse perfil de situação e de leitura da realidade que está estabelecida hoje. É exemplo bem numa linguagem popular, onde tem um ditado aqui, já você não fala em nenhum momento nesse ditado, mas em minha mente veio várias vezes, que eu escuto constantemente, dia sim, dia não. Quer conhecer o homem de poder e dinheiro, ou então todo mundo que entra no poder vira corrupto, né? Todo poder toda pessoa que entra no poder vira uma pessoa corrupta. Essa noção patrimonialista que o Sérgio Buarque estabeleceu traz essa indução de conclusão equivocada dos reais problemas que o Brasil tem e que vem se perpetuando de geração para geração. Vejamos o que Gessé diz. A interpretação de Sérgio Buarque, que logra ser a cobertura perfeita para todos os interesses e privilégios que estão ganhando, se torna dominante por fazê-lo dando a impressão de crítica radical, daí sua genialidade e perpetuação no tempo, né? Então, ele diz que a história do Sérgio Buarque ela tem uma força no tempo das gerações e do tempo brasileiro, e isso continua até hoje. Sua versão, no entanto, foi logo criticada. Não, aqui ele fala de Gilberto Freire, que eu quero falar daqui a pouco. Quero concluir com a observação de Gilberto Freire. Mas, ainda sobre o Sérgio, está criada a ideologia do vira-lata brasileiro, inferior, posto que percebido como afeto, e, portanto, como corpo, opondo-se ao espírito do americano e europeu idealizado, como se não houvesse personalismo e relações pessoais, fundando todo tipo de privilégio também nos Estados Unidos e na Europa. A emoção nos animalizaria, enquanto o espírito tornaria divinos os americanos e europeus. Como seres divinos, os americanos seriam sempre espécies que põem a impessoalidade acima de suas preferências, explicando com isso a excelência de sua democracia, assim como sua honestidade e incorruptibilidade. Né? E a crítica é direta às teses que o Sérgio Buarque cria, e vale a leitura, viu, gente? Vale a leitura, porque só o próprio autor, através do livro, é que vai expressar melhor a tese dele. Eu apenas estou fazendo um estímulo aqui
né? Ele ainda sobre o culturalismo. O culturalismo, falso cientificamente como ele é, cumpre assim exatamente as mesmas funções do racismo científico da cor da pele, né? Do culturalismo. Presta-se a garantir uma sensação de superioridade e distinção para os povos e países que estão em situação de domínio e, desse modo, legitimar e tornar merecida a própria dominação. Hoje em dia, na Europa e nos Estados Unidos, absolutamente ninguém deixa de se achar superior aos latino-americanos e africanos. Olha só. Entre os melhores americanos e europeus, ou seja, aqueles que não são conscientemente racistas, nota-se o esforço politicamente correto de se tratar um africano ou um latino-americano como se este fosse efetivamente igual. Ora, o mero esforço já mostra a eficácia do preconceito que divide o mundo entre pessoas de maior e de menor valor. A desigualdade ontológica efetivamente sentida, na dimensão mais imediata das emoções, tem que ser negada por um esforço do intelecto que se policia. Os rituais do politicamente correto são explicáveis em grande medida por esse fato. Então, o Gessé tem uma tese magnífica que, naturalmente, por ser uma tese nova, e uma crítica nova, necessariamente, muito mais poder de crítica do que propriamente uma tese, faz com que nós revisitemos as grandes referências da nossa sociologia brasileira e que estabelecem as bases da compreensão da brasilidade e que, a partir disso, a gente passa a olhar mais para a gente e constituir todas as nossas relações sociais. E ainda sobre o Sérgio Buarque, o professor Gessé, deixa eu só achar aqui. Buarque vai se aproveitar de todas as ideias fundamentais de Freire, ainda que todas as citações dele desapareçam paulatinamente nas versões subsequentes de seu clássico Raízes do Brasil, mas vai utilizá-las de um modo muito pessoal. Todo o esforço de Freire em ver aspectos positivos, ou pelo menos ambíguos, no que ele via como legado brasileiro, foi invertido e transformado em unicamente negativo. Não obstante, foi o mesmo homem plástico e emotivo de Freire, como representação da singularidade brasileira, que se tornou a matéria-prima para a construção da ideia de homem cordial, como uma expressão mais acabada do brasileiro Sérgio Buarque. Sérgio Buarque opera duas transformações essenciais no paradigma inventado por Freire, que irão possibilitar que o culturalismo racista, agora na versão vira-lata de Buarque, se torne o porta-voz oficial do liberalismo conservador brasileiro. Versão vira-lata essa por servir precisamente de legitimação perfeita para o tipo de interesse econômico e político da elite econômica que manda no mercado. Se tornaria a interpretação dominante da sociedade brasileira para si mesma até hoje. Esse é o conceito central que me chama a atenção e que eu apresento em relação à crítica direta que ele faz a Sérgio Buarque, no que se diz de que o conjunto de teses que o Sérgio Buarque apresenta é a base para que o liberalismo se estabeleça. E ao firmar o entendimento, o Sérgio Buarque, do patrimonialismo e do Estado como uma extensão, como uma extensão da vida privada, e a partir disso está a gênese da corrupção, oculta de fato o poder real que a sociedade tem exercido, na esfera principalmente econômica e que causa de fato as desigualdades que a gente vive. Não negando, claro, as instâncias de corrupção que existem dentro da sociedade brasileira, não negando as práticas repulsivas que, por sinal, infelizmente ou quase que naturalmente, possa-se dizer, acontece
em todos os lugares do mundo e que também todos os lugares do mundo mantêm suas forças de combate à corrupção. E aí, não negando essa corrupção que existe, não é atribuir-lhe a razão central das nossas problemáticas como um todo. O Gessé insiste nisso. Em algumas obras dele que eu tive contato, ele vai insistir nessa observação de que há um poder real na sociedade e esse poder real é o poder que de fato conduz a economia e a política, a sociedade brasileira, e que não está na esfera do Estado. Esse poder real não está na esfera do Estado, né? Ele é um poder exercido, inclusive, com maior poder e decisão de uma minoria mesmo da população brasileira, que são os altamente capitalistas, capitalizados, nas pessoas muito ricas, e que aí é um pensamento que também tem uma extensão a nível internacional. Mas a crítica do Gessé é justamente nessa ilusão que foi estabelecida de que o problema da corrupção seria a grande chaga, né, de que o Brasil não consegue desenvolver as suas potencialidades como um todo e ter a sua população atendida de acordo com as demandas. Então, é por aí. Naturalmente, isso aqui é mais uma sugestão, um estímulo à leitura do Gessé Souza, do que propriamente uma crítica, mas não deixa de ser uma resenha, né? Estou fazendo uma resenha muito resumida do conteúdo dessa obra magnífica, uma obra nova que está sendo lançada por esses dias ainda, né? Veja só o que ele diz ainda de Sérgio Buarque. Mas Sérgio Buarque também esconde a nossa hierarquia social, já que se esquece de explicar a gênese daquele tipo de capital que para ele singularizaria o Brasil. E ele vai desenvolvendo o capital do homem cordial, que é uma reflexão também muito interessante, né? E para concluir essa resenha, essa pequena resenha sobre esse livro, o Gessé vai falar do mestre Gilberto Freire. Olha que nessa obra ele, inclusive, pegou leve, vou dizer assim, numa linguagem bem coloquial, com Gilberto Freire. Na anterior ele já foi mais duro. Gilberto Freire foi a figura demiúrgica desse período, né? O começo da aventura brasileira no pensamento, né? Nos anos 30. Intelectual ambíguo e contraditório, aos meus olhos, o brasileiro mais genial na esfera do pensamento, ainda que conservador na política. Freire construiu todo o enredo do Brasil moderno, prenhe de ambiguidade e de contradições como seu criador, né? Como homem de seu tempo, Freire era prisioneiro do racismo científico, tendo sido exposto, no entanto, nos anos 20 do século passado, ao culturalismo, a época de vanguarda de Franz Boas, que influenciou decisivamente a antropologia e as ciências sociais americanas críticas do racismo científico. Freire elaborou uma interpretação culturalista que procurou levar o culturalismo vira-lata ao seu limite lógico. Como não percebia o principal, que é a assimilação de pressupostos implicitamente racistas no coração do próprio culturalismo, né? Ele, de certa forma, disse que Freire não havia percebido, digamos, a malícia que havia no culturalismo. Freire lutou bravamente dentro do paradigma do culturalismo racista para tornar, ao menos ambígua e contraditória, a condenação prévia das sociedades ditas periféricas em relação às virtudes reservadas aos americanos e europeus. De fato, Gilberto Freire é um baluarte e um guerreiro, diga-se de passagem, nessa luta de olhar para a população brasileira, que era, à época, assim como outras populações periféricas, dos principais centros econômicos de poder do mundo, notadamente Estados Unidos, Europa, o Japão chega depois,
considerados como seres e povos inferiores. E Gilberto Freire vai nos dar essa autoestima, em dado ponto, significativa, né? E aí, incontestavelmente, a gente pode citar a arte. Incontestavelmente, a gente pode citar a arte como prova de fato de que Gilberto Freire tem uma razão científica. Quando nós vemos no século XX, ao final e adentrando já para o século XXI, mas já na primeira metade, segunda metade do século XX, nós vemos essa mentalidade, essa cultura e esse povo gerar e criar estruturas artísticas de vanguarda, estruturas artísticas de parâmetros de civilizações avançadas. O Gilberto Freire, dentro de sua sociologia e antropologia, ao fazer um referendo daquelas estruturas sociais tidas por inferiores pelos centros de pensamento e pelos centros econômicos, numa estratégia, como o Gessé fala aqui, de culturalismo, né, que o Freire não se dava conta, né, um racismo culturalista que o Freire não se dava conta. O Gilberto Freire, ao fazer essas enaltações, essas defesas da miscigenação brasileira, ele vai realmente deixar o Brasil numa posição propícia para que se crie uma estrutura de convivência e de produtividade significativa. Entra-se aí a criatividade. A criatividade e a arte, ela alcança níveis estéticos densos, e está aí o frevo, né? O frevo que hoje é patrimônio mundial da humanidade, a capoeira também, grandes artistas plásticos, músicas próprias, músicas clássicas, músicas populares, todas as artes brasileiras evoluíram a partir desse paradigma que Gilberto Freire mostra de nos pôr numa situação altiva em relação a qualquer povo do mundo. Me parece também que há influências de outros teóricos das ciências humanas, a exemplo de um Claude Lévi-Strauss na antropologia. Mas, enfim, o Gessé sinaliza, né? Isso aqui de Freire. Freire lutou bravamente dentro do paradigma do culturalismo racista para tornar, ao menos ambígua e contraditória, a condenação prévia das sociedades ditas periféricas em relação às virtudes reservadas aos americanos e europeus. E a gente pode muito bem fazer o comparativo do que é os anos 50 e 60 norte-americano, onde você tem um apartheid em algumas regiões, em que existe inclusive acentos distintos entre negros e brancos, e no Brasil a gente já há alguma miscigenação, né? Não estou dizendo aqui democracia racial, estou falando uma miscigenação e aceita com muita naturalidade, né? Freire procurou e conseguiu criar um sentimento de identidade nacional brasileiro que permitisse algum, entre aspas, orgulho nacional, como fonte de solidariedade interna. Como é importante isso, né? Olha a atuação do intelectual como é decisiva e a responsabilidade que é, muita responsabilidade. Foi nesse contexto que nasceu a ideia de uma cultura única no mundo, luso-brasileira, né? Chama cultura luso-brasileira, e Gilberto Freire dá essa sugestão em vários momentos, que é uma nova civilização nos trópicos, a civilização brasileira, percebido como abertura cultural ao diferente e encontro de contrários. De fato, no mínimo 3 continentes se encontram aqui para forjar uma nova cultura, né? Daí também todas as virtudes dominadas, posto que é associada ao corpo e não ao espírito, que singularizam o brasileiro para ele mesmo e para o estrangeiro: a sexualidade, a emotividade, o calor humano, a hospitalidade, etc. Antes de Freire, inexistia uma identidade nacional compartilhada por todos os brasileiros, né? Freire procura, na realidade, utilizar-se de todas as ambiguidades implícitas no paradigma que define o espírito da sua virtualidade de inteligência e moralidade superior contra o corpo animalizado. O corpo em Freire é percebido como domínio das emoções reprimidas,
pelo espírito que não apenas pensa e moraliza, mas que também controla, higieniza e segrega. Bem, o importante aqui, nesse contexto que eu trago aqui, ao foco que trabalho nas minhas pesquisas, é o fato de que o Gessé, nessa obra, ele reconhece o posicionamento de Gilberto Freire como um batalhador que se recusou a aceitar a hegemonia estabelecida pelos principais centros de saber do mundo. Vamos falar aí que em 1930, o lançamento de Casa Grande de Senzala, o Brasil, acredito, não sei se tinha uma universidade já estabelecida, né, mas tinha a Faculdade de Direito do Recife, a Faculdade de Medicina de Salvador, né? Enfim, a gente não tinha um pensamento científico estabelecido, nós não tínhamos as ciências humanas firmadas. Basta lembrar que a missão francesa é dos anos 40, dos anos 50, nas ciências humanas, né, que vem trazer um monte de gente aí da intelectualidade para difundir, especialmente na área da sociologia e antropologia. Então Gilberto Freire tem essa coragem de simplesmente se rebelar contra centros de saber estabelecidos há séculos, tá certo? Há séculos, né? Agora, o Gessé fala com muita propriedade. Intelectual ambíguo e contraditório, muito contraditório, Gilberto Freire, né? E, afinal de contas, ele tem uma postura tão vanguardista como essa nos anos 30, e mais adiante ele adere eu acredito, uma negativa de suas teses. Ele adere a um poder opressor que vai simplesmente macular a sua trajetória, se é que se pode falar que somente um momento desse, que é quando ele referenda a ditadura militar. Mas, enfim, na gênese do pensamento freiriano há essa rebeldia que o Gessé aqui traça com muita propriedade. E ele tem mais. Freire foi o criador do paradigma culturalista brasileiro vigente até hoje, dominado pelas falsas ideias da continuidade com Portugal e da emotividade com traços singulares dessa cultura. Eu não vou adentrar na observação de Gessé de continuidade com Portugal por ser falsas ideias, mas enfim, vamos conseguir na leitura. No entanto, sua leitura se tornou dominada dentro desses mesmos paradigmas culturalistas racistas de se pensar o Brasil e suas singularidades. Darcy Ribeiro talvez seja o seguidor mais influente daquela corrente que enxerga o Brasil como potencialmente tendo uma mensagem original para o mundo. Eu acredito que ainda é forte esse paradigma, não no sentido simplesmente de uma construção retórica científica, mas de uma efetivação prática como pé da ciência e de uma percepção. Quando a gente tem uma capoeira, né, na referência da arte, a gente tem uma capoeira, a gente tem um frevo, no mínimo, entre outras coisas, a gente realmente tem, né, algo novo para o mundo, e genial. Original e genial, não há dúvida. Muitos são freirianos sem saber. Continua Gessé. Lembram artistas como Glauber Rocha, ou Jorge Maltner, ou até Caetano Veloso, que imaginam perscrutar essa mesma originalidade pela intuição artística. São seguidores, como todos nós, em certo sentido, de uma ideia que foi Freire, que deu corpo e materialidade. Então, o Gilberto Freire, ele em 30, ele vem um pouco antes do Paulista, né? Buarque de Holanda. O Freire dá essa base, esse lastro, né? E, de qualquer forma, temos aqui uma crítica proposta pelo ilustríssimo Gessé Souza, que é do culturalismo científico, e que está dentro do conceito de Freire, e está também Roberto da Mata, está também Fernando Henrique, e está em Buarque de Holanda e ademais outros intelectuais. Eu não sei se ele alcança também um grande intelectual brasileira
que pensa a formação do povo brasileiro, o pensamento do povo brasileiro, que é a Marilena Chaui. Mas esse culturalismo, ele traz um ônus por ocultar, de fato, ao fim de tudo, oculta as reais problemáticas que ocorrem no Brasil. E no meu compreender, né, isso é apenas o primeiro capítulo, um resumo do primeiro capítulo desse livro, no meu compreender, de fato, essas teses do Sérgio Buarque e de outros mais vêm ecoando através de décadas a décadas, criando uma falsa noção do que é o ser brasileiro. Eu me pergunto, ou oportunamente perguntaria ao Gessé, se a revisão desses conceitos, claro que isso se dá numa escala a médio e longo prazo, a gente refutar e mostrar as contradições desses conceitos, mas a revisão desses conceitos, ou a ruptura, que talvez seja uma boa alternativa para a gente encontrar a saída de tantas crises sucessivas, a ruptura não nos deixaria algum ônus do que poderia ser de interessante que tivesse sido construído por essa intelectualidade, né? Apesar da ótica do culturalismo científico. Bom, então, no ecoar do tempo, essas teses que são falsas, né? Pelo menos a tese central aqui que ele aborda de Sérgio Buarque, né? Nas universidades, em todos os cursos, são as vacas sagradas do culturalismo conservador. Sérgio Buarque, à frente, que ensina o jovem a não perceber e a não compreender os reais problemas brasileiros, né? Depois são os profissionais do direito, na mídia, nas empresas, na administração do Estado, etc., que irão comandar suas ações sob a égide mais ou menos consciente dessas ideias. Ela se tornou o pano de fundo não discutido, de tão óbvio e de tão repetido por todos, de como o país é percebido. Aqui reside também, me parece uma observação minha, a nossa falta de exercício científico, muito nas ciências humanas. Nós não temos a cultura científica muito difundida, de reflexão crítica, e de repente se acomoda já com uma tese pronta, que se fosse realmente posta a análise aguçada, não se firmaria numa continuidade no tempo, possivelmente seria apenas uma referência de época, e uma honrosa referência de época, como eu posso dizer de Gilberto Freire, dada a situação conjuntural que se encontrava nos anos 30. E para concluir, definitivamente para concluir, é o primeiro capítulo de um livro de 230 e poucas páginas. Estou à página 35. O próximo capítulo é A Escravidão é Nosso Berço. E o Gessé ele aguça essa reflexão que nos induz a concluir a responsabilidade que tem a intelectualidade ao redigir formulações acerca das densidades, no caso sociológicas, construir teses, construir até determinado ponto sugestões de paradigmas, e que isso é muito importante, muito sério e de muito poder, porque é nessa base da intelectualidade, é nessa base que cria os intelectuais e as intelectuais, que irá as forças sociais se apoiar para exercerem os seus trâmites, inclusive os de poder, inclusive os de dominação, inclusive os de opressão,
inclusive os de exploração. Não é? E aí, implicitamente na leitura de Gessé está o convite: vamos desconstruir esse mito. Vamos desconstruir esse mito. Acredito que um mito que foi desconstruído nos últimos 10 ou 15 anos do ilustríssimo Gilberto Freire foi o da democracia racial. Democracia racial, esse mito foi desconstruído. Aí a sugestão aí, um embate para a gente desconstruir essa história aí de patrimonialismo que o Sérgio Buarque criou e que firma como sendo a problemática gênese de todas as crises que o Brasil passa através de décadas e décadas e décadas, que o povo diz sempre foi assim, quando chega no poder rouba, não tem um. Eu escuto muito isso na rua, o povo diz, não tem um, quando chega no poder tudo rouba, tudo vira corrupto. E na verdade, estamos vendo o nosso patrimônio e as nossas riquezas serem levadas, né? Olha o que diz Gessé. Quando empresas brasileiras e empresários brasileiros entram em cena, como na Operação Lava Jato, isto só acontece pelo mais descarado viralatismo, para chantagear politicamente essas empresas em delações que criminalizam a esquerda ou políticos que não cumpram a agenda corporativa dos órgãos de controle. Assim, como para, consciente ou inconscientemente, atender a interesses geopolíticos americanos que visam a permanência do Brasil como mero exportador de matéria-prima. Então a gente fica entre nós aqui se degladiando, apontando problema e culpa onde tem parcialmente, mas não tem completude, e, de fato, o poder real que está sugando o Brasil está longe. Ou seja, o temeroso ilegítimo que está no poder, ele é um mero calma a velocidade, ele é um mero fantoche, assim como aquele povo lá do Congresso, um mero fantoche dos reais poderosos e dos reais interesses que muitos não estão no Brasil. Bem, espero ter contribuído aí com a reflexão. Naturalmente também é um bloco de notas meu e acredito que me esforcei. Posso não ter conseguido, mas me esforcei muito para estimular a leitura de várias correntes sociológicas brasileiras, em especial desse queridíssimo brasileiro. Esse é um brasileiro danado de bom, Gessé Souza. Então aí, gente, abraços aí, obrigado aí pela audição aí. Tchau.